2025 começando e a gente tem aí a criação das listas do novo ano, né? É lista de tudo quanto é tema, é lista para tudo quanto é meta. E eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha lista de livros que eu pretendo ler em 2025. E antes de te mostrar quais são esses livros, eu não vou dizer quantos livros eu li em 2024, porque a gente não está aqui numa disputa de números. A gente não está aqui para dizer quem leu mais, quem leu menos. Eu acho que o mais importante é a qualidade da leitura para você. E eu não estou falando aqui sobre gênero, sobre estilo de livro. Não é isso. É o quanto essa leitura, o prazer que essa leitura te proporcionou. Então, como eu disse, não importa se você leu um livro, ou você leu 50, ou você leu 300. O que importa é a qualidade da leitura no prazer que ela te proporcionou, tá bom? Separei 10 livros de gêneros diversificados. E uma coisa importante, essa minha lista, ela tem por obrigação, uma coisa que eu coloquei, que precisam ser livros que eu tenho aqui em casa. Não significa que eu não vá adquirir novos livros em 2025, provavelmente sim. Mas esses 10 precisavam ser livros que eu tenho aqui em casa, tá? Não poderia ser um livro que ainda vai ser lançado ou que eu não tenho aqui comigo ainda. Então, esses 10 livros eu tenho aqui são livros físicos, tá? Não são livros do Kindle, não são livros digitais, são livros físicos, mas que eu sei que também tem em e-book, eu sei que alguns estão disponíveis, inclusive em audiolivro também. Então, é uma dica, é uma sugestão também para vocês, caso vocês não conheçam esses livros aqui. Então, bora começar logo essa lista, né? O primeiro livro é Rugido, com essa capa maravilhosa. Ela é da Cecília Ehren. Provavelmente vou estar falando o nome da autora errado, tá? E a editora é da HarperCollins Brasil. Vou dar uma lida aqui rápida na sinopse, só para vocês entenderem. Nesta original e fantástica coletânea de contos, Cecília explora com perspicácia, criatividade e compaixão as intermináveis adversidades enfrentadas pelas mulheres. Então, são histórias de 4 mulheres sobre essa ótica aí. E aqui atrás tem uma frase muito importante, muito interessante. Você já esteve em uma situação na qual quis gritar ou rugir? Bom, tá na minha lista, Rugido. Segundo livro é Pimenta e Mel, de Bolu Babalola. Eu li o livro dela, Amor em Cores. Eu não lembro se foi esse ano ou foi ano passado. Não lembro. Mas eu amei muito a escrita dela. E então eu quero ler Pimenta e Mel, que é da editora Arlequim. E a história mais ou menos é assim. A protagonista, ela estuda numa faculdade e ela tem um programa de rádio chamado Boylixologia. Então é dentro desse contexto aí que se passa a história dela e do protagonista também, né? Ela vai conhecer o boyzinho e as coisas vão rolar aí. Então, acho que aqui a gente tem uma questão de inimigos que se apaixonam. Acho que essa é a pegada aqui. Tá na lista. Nesses últimos meses eu venho muito curiosa e muito sedenta por ler Conceição Evaristo e Bell Hooks. E Bell Hooks entrou aqui na lista dos 10 livros para 2025 com o livro E Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo, editora Rosa dos Tempos. E eu vou ler aqui rapidinho a sinopse. Em seu compromisso com a escrita leve, Bell Hooks presenteia-nos com uma das mais importantes obras para refletir sobre a história das mulheres negras. Embora centrado na experiência afro-americana, E Eu Não Sou Uma Mulher permite-nos ampliar as fronteiras geográficas, mergulhando na desvalorização contínua da mulheridade negra. Certeza que esse livro vai ser muito impactante e muito importante. Acho que é uma leitura que, inclusive, fica aí a sugestão para quem quiser ler Bell Hooks. O Grande Livro das Bruxas Curandeiras, de Clara Lemonnier, editora Goya. Indicação do canal Livraria em Casa,
do Paulo. E por que que eu escolhi esse livro, que é lindo, capa dura? Ele fala sobre o seguinte: as parteiras, curandeiras, cuidadoras e aprendizes foram expulsas e desacreditadas por autoridades eruditas, políticas e religiosas desde a antiguidade. Este livro investiga a história dessas mulheres, lançando luz sobre práticas ancestrais e empréstimos de outras culturas que fazem parte do trabalho delas até hoje. É uma não ficção com esse enredo que chama muita a minha atenção. Então, fica a dica. Tá na minha lista. Vai entrar na sua também? Agora a gente tem A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli, Companhia das Letras, um livro que está muito falado nas redes sociais, um dos mais vendidos em 2024 na lista da Amazon, e por que ele entrou na lista dos meus 10 livros para 2025. O enredo desse livro é maravilhoso. Vou dar uma resumida aqui. A gente tem um jovem que vai para o sertão do Ceará cumprir uma promessa a pedido da mãe dele, e aí, chegando numa cidade do interior, ele procura abrigo dentro da cabeça de um Santo Antônio gigante. Tem um Santo Antônio que está ainda sendo construído, foi abandonado ou algo assim, mas a cabeça dele está inteira, e ele vai ficar morando dentro da cabeça desse Santo Antônio. E é lá que ele descobre que ele consegue escutar as preces, os anseios, os desejos das mulheres que vão atrás desse Santo Antônio, da cabeça do Santo Antônio gigante, procurar alguma ajuda do santo, né? Enfim, esse enredo me pegou demais. Um minuto de silêncio para esta capa incrível, de luxo, de 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, editora Record, que, assim, fez uma edição maravilhosa. E eu nunca li Gabriel Garcia Marques. Fiquei em dúvida se lia esse, 100 anos de solidão, ou Memórias das Minhas Putas Tristes. Fiquei realmente na dúvida por qual eu começava. 100 anos de solidão ganhou. São... Para quem quer saber o número de páginas, porque ele é um pequeno calhamaço, essa edição aqui são mais de 425 páginas. Gabriel Garcia Marques. Direto da estante do Senhor e Magística, a gente tem O Pobre de Direita, de Gessé Souza, editora Civilização Brasileira. Esse livro é de 2024 e acho que o nome já fala muito, né? Mas eu vou ler aqui um pouquinho o que tem atrás do livro. O problema sobre o qual este livro se debruça se resume nesta pergunta: por que uma parcela significativa dos pobres, conhecidos hoje como os pobres de direita, os quais teriam muito a perder com Bolsonaro, representante das piores elites nacionais, votaram nele 2 vezes de forma maciça? Vamos saber? Será que vou encontrar a resposta para essa pergunta aqui? Vamos ver. Eu gosto demais de romances históricos, principalmente por mesclar realidade com ficção, né? A história, a parte real, ela fica ali como pano de fundo da história dos protagonistas, que é uma ficção, e existem escritoras que conseguem fazer isso de uma forma exemplar. Uma pesquisa histórica magnífica. Inclusive, as histórias que traz de mim são só romances de época, em sua maioria romances históricos. E para minha lista eu trouxe Ventos de Mudança, de Beverly Jenkins, editora Arqueiro. É o primeiro volume da série Mulheres Pioneiras. E esse aqui é uma professora preta vivendo no sul dos Estados Unidos durante o período caótico que se seguiu à Guerra Civil. Estou muito curiosa para ler esse livro e acho que vou ler a série inteira, quer dizer, esse e os outros livros. Esse livro chegou agora na minha estante, Júlia, uma releitura feminista do clássico 1984 de George Orwell, escrito por Sandra Newman, capa dura, editora, cadê a editora? Jangada, uma edição belíssima, tá? Muito linda essa edição. E essa obra aqui, ela foi autorizada pelo espólio, né, de George Orwell. Então, a escritora, ela teve todo o apoio para escrever essa versão aqui, que é a visão feminista
da história contada por George Orwell, de 1984. Acho que não tem muito mais do que falar sobre isso, né? Você não conhece ainda 1984? Diz aí pra mim se você já leu ou não. Se leu, fica a dica aqui pra ler essa, que seria uma continuação ou não, não sei. O último livro é polêmico, tem gente que ama, tem gente que não gosta. Teve aí a história com o Felipe Neto, tô falando de Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Fala assim? Não sei. Editora Bertrand Brasil. Na verdade, eu tenho esse livro antes da polêmica com o Felipe Neto, só pra deixar registrado. Foi indicação da Paola Alexandra, tem um perfil no YouTube também. E, bom, se você não conhece o enredo, é uma mulher com 35 anos, que ela toma uma decisão e ela acaba dentro da Biblioteca da Meia-Noite. E lá ela descobre que ela pode saber o que teria acontecido na vida dela se ela tivesse tomado decisões diferentes das que ela tomou, né? Os famosos e sis da vida. E se eu tivesse dito sim para aquilo? E se eu tivesse dito não para aquilo? Então, esse é o enredo principal de Biblioteca da Meia-Noite. Vamos ver o que eu vou achar. Vamos ver. Muito bom, muito bem. Esses foram os 10 livros que eu selecionei para 2025. Poderiam ser 12, um para cada mês do ano? Poderia. Mas aí eu deixei 2 meses aí, teoricamente, de sobra. Que eu acho que vou botar aí alguns romances contemporâneos. Que eu só botei, acho que tem 2 aqui ou 3 contemporâneos. Eu gosto muito também. Talvez adicione outro de romance histórico? Possivelmente. Bom, todos os livros, vou colocar aqui embaixo o nome dos livros, dos autores e das editoras. Caso você queira ler algum desses livros e comentar comigo. Com o decorrer aí do tempo, quando eu for lendo cada livro, eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a leitura, para dizer quantas estrelas eu dei, se foi favoritado, se eu não gostei, se eu abandonei, o que eu achei. Acompanhe aí 2025, que a gente vai ter muito vídeo sobre leitura, que é algo que eu gosto muito e eu queria compartilhar mais com vocês em 2025.